dia. Hoje é domingo, dia 30 de março, de manhã, todo mundo dormindo e eu aqui gravando videoaula, né? Vamos lá. Vamos abrir aqui nosso Power Designer 12 e vamos dar continuidade à nossa modelagem, nossos relacionamentos, né? Gerar nossas tabelas, SQL, dicionário de dados e tudo mais. Então vamos lá. O Sybase 12.5, né? Vejo que é eu baixei aqui, tenho 15 dias de teste. Vamos então abrir aqui ele. Recente arquivos, gerenciamento, cursos CDM. Então vamos abrir ele aqui e vamos dar continuidade a esse cara aqui. Muito bem. Bom, pessoal, agora o que eu vou fazer aqui, pessoal? Vamos criar agora os relacionamentos, tá certo? Que é uma das coisas mais importantes aí em modelagem e colocar nossas cardinalidades, tá ok? Muito bem. Como é que eu faço um relacionamento aqui? Vamos pegar este componente aqui, ó, relacionamento. Então clico nele aqui, clicam por exemplo no bairro e arrastem até aquele que vocês querem relacionar. Então o relacionamento do bairro então para a pessoa. Então primeira coisa, vamos clicar aqui, clicam nesse botãozinho aqui, o pointer, clicam com o botão direito e aqui no formato escolham esse formato aqui, ó, tá? E deem um OK, que daí fica melhor, tá certo? Então esse aqui é o meu relacionamento então de bairros para pessoas, tá certo? Então vocês deem 2 cliques aqui, que daí eu vou explicar o que significa essas cardinalidades aqui, tá certo? Então vamos dar 2 cliques aqui dentro, aqui nesse cara aqui, de entidade 1, bairro, entidade 2, pessoa, tá certo? Então vamos botar aqui o relacionamento aqui, bairro da pessoa, tá? Muito bem. Então agora aqui cardinalidades, que é uma das coisas mais importantes que vocês precisam entender. Bom, as minhas cardinalidades são então 1 para 1, tá certo? Então 1 para 1, vejo que ficou uma bolinha aqui, uma bolinha aqui, tá certo? 1 para muitos, tá? Então eu tenho, ficou uma bolinha aqui, ou seja, como se fosse um registro aqui para muitos registros aqui. Muitos para um, então ele inverte, certo? Então ficou aqui, como se, aqui eu tenho muitos, posso ter muitos registros, aqui um só. E muitos para muitos, então tem essa situação aqui. A gente vai acabar neste mesmo modelo aqui, nessa modelagem, a gente vai usar todos eles. Mas vamos entender então o que significa aqui. Então, relacionamento de bairro para pessoa. Então, por exemplo, um bairro pode ter quantas pessoas? Essa é essa pergunta que você tem que se fazer. Um bairro pode ter muitas pessoas. Então, o relacionamento aqui seria 1 para muitos. Tá, ok? Ou seja, por exemplo, bairro centro. Pode ter muitas pessoas que moram naquele bairro centro. Tá certo? Agora, se eu fizesse isso aqui, muitos para 1, significa que um bairro poderia ter só uma pessoa morando, certo? E nesse relacionamento, nessa cardinalidade que eu fiz aqui, significa que uma pessoa poderia morar em muitos bairros. Então isso não existe. O que existe é o seguinte: um bairro pode ter várias pessoas cadastradas. Agora, uma pessoa pode ter somente um bairro. Uma pessoa vai morar no bairro Centro, no bairro Braganholo, no bairro Feio, enfim, tá ok? Então, nesse relacionamento de bairro para pessoas, então é 1 para muitos, ou seja, um bairro pode ter muitas pessoas morando, cadastradas e ligadas, e uma pessoa vai poder ter somente um. Então é 1 para muitos, tá ok? Então agora aqui então bairro para pessoa. Então agora tem alguma coisa específicas. Então vejo que se analisando de bairro para pessoa, ele está 0 para 1. Ou seja, 0 quer dizer que pode ter no caso um bairro cadastrado ou não. Agora vejam se eu marcar essa opção mandatória aqui, de obrigação, né? Quer dizer que não pode ser nulo.
Então, vejam aqui, um bairro obrigatoriamente teria que ter uma pessoa cadastrada. Isso não é o correto, porque vamos supor que eu cadastrei um bairro X lá, tá? No momento que eu cadastrar um bairro, não necessariamente eu vou ter uma pessoa morando naquele bairro. De repente eu cadastrei todos os bairros da minha cidade, por exemplo, e eu não fiz ainda os cadastros das pessoas. Então, o fato de eu ter um bairro cadastrado, não necessariamente eu vou ter uma pessoa cadastrada lá. Então, você desmarca, não pode ser 1 para N, é 0, 0 para N, tá ok? Agora, vamos analisar aqui pessoa para bairro. Veja que está 0 para 1, ou seja, é 0 para 1, tá ok? Ou seja, é 0, né, para 1 registro. Muito bem. Agora, se nós marcarmos essa opção, isso aqui significa o quê? Significa que a pessoa ela vai ter apenas um registro. Vejo que se desmarcar é 0 para 1 e aqui é 1 para 1. Nesse caso, pessoal, significa que eu posso ter apenas um, mas que obrigatoriamente eu vou ter um registro, tá certo? Ou seja, quando eu fizer um cadastro de uma pessoa, obrigatoriamente eu vou ter um registro para aquele bairro lá, ou seja, vou ter que ter um bairro, o código do bairro inserido. Se tu mandar aplicar aqui, então olha como é que ficou. Então na questão de bairro para pessoa é desta forma aqui o correto, ou seja, o bairro pode ter uma pessoa, ó, 0, ou seja, pode, se tu deixasse aqui um mandatório aqui para ele, olha aqui ó, como é que ia ficar, ó. Então aqui nesse caso o bairro poderia ter, deveria ter né, pelo menos um registro ou muitos registros. Então não é o caso, isso aqui está errado. Então aqui você tem que desmarcar essa opção aqui. Então eu vou dar um OK aqui, pessoal, e está pronto o nosso relacionamento então de bairro para cidade. Então vocês vão ver o seguinte, ó, no momento, veja que eu fiz o relacionamento aqui, tá ok? Eu vou salvar ele. No momento que vocês gerarem então o modelo físico aqui, ó, modelo físico, vamos gerar aqui o nosso modelo físico, tá? Vamos pegar aqui o do Oracle 10G, por exemplo, tá? Vamos lá. Então vejam que agora só tenho cidade, endereço e mídia que não estão com relacionamentos. Estão vendo? Então eu tinha mais duas aqui. Somente então essas três aqui. Essa é uma observação que ele está me mostrando. Então clicamos nesse botão aqui para visualizar tudo. Então veja, pessoal, que agora eu tenho a seguinte situação aqui. Olha só. Agora eu tenho aqui minhas tabelas normal, ó, FK, pessoa, bairro, de bairro. Esse FK significa então foreign key, ou seja, ele criou a minha chave primária. Olha, se vocês analisar aqui dentro dessa pessoa, olha que é o bytecódigo. Estão vendo aqui? Integer é um FK, ou seja, é um foreign key. Então, se vocês olhar aqui o nosso modelo conceitual que a gente tinha criado antes, veja que aqui eu tenho só apenas o meu relacionamento normal. Veja que aqui eu não tenho o bytecódigo aqui dentro, tá? Não está aqui. Então, beleza pura, né, pessoal? Está funcionando 100%. Aqui não tem, né? E na hora de gerar, então ele passa a gerar no modelo físico. E assim, agora com isso, se tu vier aqui para gerar a base de dados, vamos dar apenas um preview aqui. Olha só. Então, aqui na minha tabela de pessoa, ele aqui embaixo, olha só, vejo que ele tem aqui o alter table pessoa e adiciona um foreign key para ele, tá certo? Então, beleza pura. É claro, pessoal, se nós pegarmos isso daqui, deixa eu visualizar aqui, deixa eu fechar esse camarada aqui sem salvar, tá? Se você vier aqui e gerar ele, vamos gerar ele para um modelo físico, para um outro banco de dados aqui, Postgre 8, por exemplo. Vamos dar aqui um OK, tá? Visualizamos ele aqui. Veja que é a mesma coisa, gerou minha chave primária, só que os atributos, os tipos ficaram um pouquinho diferentes, tá? Mas aqui na hora de visualizar, então aqui, veja que na verdade é a mesma coisa, né? Então aqui ele adiciona algumas coisas, por exemplo aqui ó, a referência restrict, aqui ele
apaga os índices no começo aqui, a drop index, ou seja, ele cria um índice para cada um deles, tá certo? Então, tá aqui, ó, criou um índice aqui em cima, ó, criou outro índice aqui. Então, pessoal, para cada ligação ele criou o seu índice. Então, pessoal, isso aqui é uma coisa assim, ó, de chorar de felicidade, né? Tu ter uma ferramenta que faça tudo isso por você, ok? E na próxima aula a gente vai dar continuidade. Um abraço, tchau!